Bom dia, amada igreja. Chegamos a dezembro, né? Parece que foi ontem que estávamos em janeiro, não é isso? Mas já chegamos a dezembro. E eu queria compartilhar com vocês uma reflexão sobre dezembro, sobre esse mês de dezembro. Nós vamos ler um texto, inicialmente, de Eclesiastes 3:1. Apenas nesse momento, Eclesiastes 3:1, mas depois nós vamos ler outro texto de Eclesiastes e mais à frente leremos um texto também de Tiago. Eclesiastes 3:1 diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Pai querido, queremos entender a Tua palavra, Senhor. Para isto, Senhor, pedimos que o Teu Espírito esteja aqui entre nós, em nossos corações, em nossas mentes. E que produza, Senhor, após a leitura desse texto e toda a reflexão que faremos, a devida transformação em nossas vidas, Senhor. Cremos nisso, em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto segue falando, nos versículos 2 ao versículo 8, que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar, e assim por diante até o versículo 8. Mas eu quero refletir sobre o que nós, de fato, pensamos quando chegamos em dezembro. O que acontece com a gente quando chega em dezembro? Bom, claro que nós já vimos aqui alguns enfeites, né? Nós já vimos aqui alguns enfeites. Eu poderia falar hoje sobre o significado do Natal, mas eu não quero ainda falar sobre o significado do Natal, porque provavelmente durante esse mês nós vamos fazer várias reflexões. A própria cantata de Natal é uma grande reflexão sobre o significado do Natal. Além do significado do Natal, nós poderíamos também falar sobre festas, não é isso? Nós estamos chegando já ao final do ano, não é isso? E aí vem à nossa cabeça, né, a questão das festas. Bom, esses enfeites foram colocados agora, não foi? Essa semana, da semana passada não estavam aqui, estão nessa semana. Lá em casa, os enfeites estão cada vez mais sendo colocados antes, porque a dona Tereza quer colocar enfeite já no começo de outubro. Que ela diz que é um desperdício enfeitar a casa somente a partir de novembro, né, dezembro. Então ela começa a enfeitar a casa, gente, em outubro. No final de setembro ela já estava separando as coisas para enfeitar a casa, né? Eu tenho que tomar conta dela, né? Porque senão ela vai enfeitar em junho, julho, tá? Cada vez mais reduzindo isso. Mas eu não quero falar de festas, porque a gente tem muitas festas, né? E a Bíblia também nos relata muitas festas. Mas eu não quero falar de festas. Eu quero, a partir do que nós lemos agora, né, de que para tudo tem um tempo, pensar no que realmente acontece no mês de dezembro. No mês de dezembro, começamos a pensar no que passou. Não é verdade? Quando vai chegando dezembro assim, a gente começa a pensar no que aconteceu. As mídias, a televisão, né, os rádios,
a internet começa a fazer enumerar tudo o que aconteceu. Uma das coisas que eu, inclusive, queria já esquecer, mas não vão me deixar esquecer, né? Esses eventos são as chamadas retrospectivas, e eu já estou querendo esquecer, mas eu sei que vai ser difícil esquecer, né? Que o Flamengo foi campeão. Eu já estou querendo esquecer. Já estou querendo, mas eu sei que vai ser difícil, porque o que vai passar na televisão sobre esse campeonato do Flamengo, né? Sobre como foi a vitória dele. Mas a gente começa a olhar essa retrospectiva e começa a fazer uma análise da nossa vida mesmo, não é verdade? Você começa a pensar, poxa, esse ano aconteceu isso de bom, ou esse ano não acaba, porque está tão ruim, né? Está tão ruim, foi tanta coisa que eu não queria que acontecesse e aconteceu. Muita tristeza, né? E também há essa reflexão da retrospectiva. Então, dezembro é um mês em que a gente começa a pensar no que aconteceu. No que aconteceu na nossa vida. Mas também, dezembro é um mês em que começamos a pensar no futuro. É incrível isso, porque a gente começa a pensar no que aconteceu, o que foi bom, o que foi ruim, e também começa a pensar no futuro. E aí vem uma palavrinha que é planejamento. Nós começamos já a planejar o que vem pela frente. É nesse período mais ou menos que a gente começa a falar assim, vou começar a fazer uma dieta depois das festas. Não é assim? Todo ano é a mesma coisa. Eu vou começar a fazer a dieta. Eu e Tereza viemos conversando que nós vamos começar a fazer os exercícios, a caminhar, a andar. Eu tenho lá um step, né? Em casa, e nós vamos fazer porque a gente bota a roupa e está vendo que está piorando o negócio. Então a gente começa a planejar, por exemplo, por esse lado, né? Da nossa saúde. Eu tenho que ir ao médico, eu não fui ao médico. A gente vai ao médico e se surpreende, né? Não é verdade? Então, o mês de dezembro é um mês em que nós olhamos para o calendário, e falamos, como passou rápido. Mas olhamos já a folhinha do calendário do ano seguinte, de como é que nós vamos planejar nossas vidas, de como é que nós vamos fazer, né? E começamos de uma forma simples da nossa cabeça, pensar o futuro, planejar alguma coisa para o futuro. Muitas vezes caímos em depressão, não no sentido da doença depressão, mas no sentido de olhar e falar, poxa, eu não consegui realizar o que eu queria, eu não consegui fazer nada do que eu queria. Eu vou projetando o ano que vem, pensando em mudar, pensando em fazer mudanças. Eu lanço uma pergunta, por que há tantos planos frustrados? Por que há tantos planos frustrados? Porque muitas vezes nós olhamos para trás e começamos a reclamar, usando a palavra da Bíblia, murmurar. Por que deu tudo errado? Por que não está dando certo na minha vida? Então, por que será? Por que isso está acontecendo? Eu coloquei ali uma das possíveis coisas que acontecem. Será que perdemos muito tempo, ou mesmo ficamos inertes, pensando no passado e planejando a partir e somente das experiências passadas? Então, vamos analisar isso primeiro.
Você pode tirar, Plínio, o texto anterior, só para não confundir. Vamos pensar nessa hipótese. Gente, eu milito na área da educação cristã. Uma das cadeiras em que eu dou aula no seminário são princípios gerais de administração. A Gláucia estudou comigo lá. E a gente, no que diz respeito à técnica, no que a gente aprende, a gente diz o seguinte: nós precisamos conhecer as experiências passadas, reviver as experiências passadas, para a gente enxergar onde é que a gente errou. Não é assim? Eu errei aqui, eu errei ali. Então, a gente usa muito o passado para isso e deve usar o passado para isso. Só que, muitas vezes, acontece exatamente o que está escrito lá. Ou a gente tenta esquecer o passado, não quer saber mais, como deu errado, eu não quero mais saber mais daquilo. Não quero mais saber, aquilo foi muito ruim para mim. E eu fico inerte, deixo para lá. Ou, que também é muito ruim, vivo do passado. Só fico pensando no que aconteceu de ruim e que aquilo vai se repetir novamente. Muitas vezes nós vivemos do passado. E aí tem os ditados populares, né, que nós poderíamos usar agora. Quem vive de passado é museu. Né? Mas não é bem uma verdade. Nós precisamos conhecer o passado, enxergar o que fizemos errado. Só que acontece uma coisa interessante. O passado já passou, já não existe mais. Ele existe como lembrança, e algumas lembranças boas e lembranças ruins. Quando eu vou pensar em projetar o futuro, eu não posso simplesmente repetir as coisas que deram certo no passado, porque o que deu certo no passado pode não servir para o que eu vou fazer agora. Não é verdade? Então, assim, quando a gente está ensinando essa matéria chamada planejamento estratégico lá, que a gente fala para as empresas, para as organizações, né? As pessoas que trabalham, que estão voltadas para essa questão do planejar, do pensar o futuro, elas, de fato, têm que olhar para o passado, têm que olhar o cenário, o que está acontecendo agora, o que está acontecendo hoje, tentando projetar um futuro utilizando alguns ensinamentos do passado, mas tentando conectar com o presente para ver se a gente tem condição de utilizar aquilo ou não. Plínio. Ou então, quando planejamos, quando pensamos no futuro, ficamos focando o futuro de forma obsessiva, ignorando as experiências do passado. Não, uma pergunta, ignorando. Nós estamos olhando para o futuro de forma obsessiva, ignorando as experiências do passado, ou ainda, não focamos em nossas ações no presente. Perguntas. Porque muitas vezes colocamos na nossa cabeça de que nós vamos fazer isso no futuro. Eu quero fazer isso, eu planejo fazer isso. E isso se torna uma obsessão. Eu não posso contar as histórias de vocês, eu só posso contar as minhas. Eu tenho várias histórias. Mas na minha história profissional, aos 14 anos, eu coloquei na minha cabeça que eu ia ser engenheiro. Coloquei na minha cabeça que eu ia ser engenheiro. E eu não conhecia Deus ainda, me perdoe eu contar de uma forma secular, né? Eu não conhecia Deus ainda. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser um engenheiro. E a minha primeira entrevista para emprego formal, porque eu trabalhei numa oficina mecânica, tenho muito orgulho disso, porque eu aprendi muito sobre carro, né? Eu trabalhei alguns anos como ajudante de lanterneiro, soldamos muito fundo de Fusca. Ninguém nem sabe o que é isso aqui. Os mais velhos sabem o que é isso. Soldar fundo de Fusca. E eu ficava em cima. E o cara embaixo com maçarico,
né? Eu já gordinho, que eu sempre fui gordinho, derretia em cima, né? Ele não precisava nem jogar água lá, não, porque era o suor mesmo que derretia. Então, eu fui auxiliar de lanternagem. Mas o meu primeiro emprego formal, eu fui fazer uma entrevista no extinto Banco Bamerindos, lembra? Banco Bamerindos. A entrevistadora foi uma psicóloga. E ela me perguntou o que eu queria ser. E eu falei para ela, de prontidão, engenheiro. Sabe onde é que ela me colocou para trabalhar? No departamento de engenharia do Banco Bamerindos. Incrível, né? Se fosse hoje, eu falaria, coisa de Deus. Não é assim? Deus me colocou lá para trabalhar no departamento de engenharia, e eu queria ser engenheiro. Eu era um moleque, 14 anos. Né? Eu estou com 56. Eu comecei a trabalhar lá com 14 anos. Muito bem. Entrei no departamento de engenharia. Né? E eu já entrei na escola, a escola que todo mundo conhece aqui, o Henrique Lage. Naquela época era um senhor colégio, agora o que chega aos meus ouvidos que nem tanto, né? Mas é uma escola técnica ainda hoje, mas naquela época era colégio industrial, Henrique Lage, e eu entrei para fazer o curso de técnico em edificações. Tudo a ver com a engenharia. Né? Então, está tudo certo no meu planejamento, vou seguindo, né, a vida. Minha gente, eu entrei no departamento de engenharia, e para mim era um sonho. Meu chefe era um engenheiro, eu tinha outros chefes arquitetos, e lá eles foram brigando para dizer qual faculdade que eu iria fazer. Os arquitetos falavam, você vai ser arquiteto. Aí os engenheiros, não, você vai ser engenheiro. Aí tem aquela história do engenheiro falar mal do arquiteto, que arquiteto é... Né? Me perdoe se tem algum arquiteto aqui, eu não estou falando mal de arquiteto, mas tem uma brincadeira lá no pessoal dessa área, com arquiteto. Ah, arquiteto é meio decorador, né? E os arquitetos, que isso, rapaz? Você vai ser um bom arquiteto. Bom, eu fui fazer faculdade de engenharia. Está tudo dentro do meu plano. Mas eu pergunto a você, eu sou engenheiro? Não, não me formei. Eu sou arquiteto? Não, não me formei. Eu estou aqui diante de vocês como um pastor, e aí vocês me perguntam, poxa, mas o que aconteceu nesse caminho todo? O que aconteceu nesse caminho todo? Aconteceu o que nós vamos ler agora em Eclesiastes. 9, deixa eu só confirmar, é 9. Nove, 11. Eu vou ler até o... É só 9 e 11, é porque ele é comprido. Não tem o texto aí para vocês lerem, não. Eu vou ler para vocês. Vi ainda, debaixo do sol, que os mais rápidos nem sempre ganham a corrida, que os mais fortes nem sempre vencem a batalha, que os sábios nem sempre têm pão, que os prudentes nem sempre têm riqueza, que os inteligentes nem sempre são honrados, mas que tudo depende do tempo e do acaso. Essa é a palavra de Deus, explicando por que as coisas não acontecem de acordo com o que se planeja algumas vezes. Não necessariamente o que se planeja vai dar errado sempre. Mas por que eu não fui o engenheiro? Gente, eu constituí empresa. Eu tive 35 funcionários. Eu tinha 3 arquitetos trabalhando comigo. Eu tive engenheiros. Contratei gente para trabalhar. Fali. Perdi tudo. Eu sei que aqui na igreja pode ter algumas experiências, mas eu conheço a minha. E aí,
eu começo a fazer as reflexões. Por que que isso deu errado? E a gente começa a tentar dar explicações racionais. Né? Por que que dá errado? Por que que as coisas dão errado na minha vida? Por quê? Se eu tenho competência, como diz o texto, tem sabedoria, tem inteligência, tem capacidade. No caso, eu não me formei, mas eu virei um empresário, um mini empresário, um microempresário, um empresário ridículo, talvez, em alguns momentos. E eu não consegui ser engenheiro. Fiz uma faculdade de administração, hoje eu estou completamente envolvido na obra de Deus. Por quê? Porque eu fui largando tudo que eu tinha planejado, tudo que eu tinha pensado, e trilhando um outro caminho. Esse texto que eu acabei de ler, na minha Bíblia, tem um título assim, ó, Trabalhos sem recompensa. Por que será que existem esses trabalhos sem recompensa? Pode andar, Plínio. Vamos ler agora Tiago 4, dos versículos 13 ao 17. A Bíblia nos responde. Não serei eu a responder, mas a Bíblia nos responde. Eu vou ler para vocês. Escutem agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. E eu quero aqui refletir sobre esse texto olhando para a minha vida. Não posso olhar para a vida individual de cada um de vocês, mas eu olho para a minha. Todos os meus projetos, tudo o que eu pensava antes de conhecer a Deus e de andar ao lado dele, eu pensava desse jeito. Eu pensava que ia dar certo, eu pensava que nada me impediria, porque, como diz minha mulher, e ela às vezes é um pouco mentirosa, eu sou o homem mais inteligente do mundo. Ela diz isso, né? Mas eu não sou, né? Eu não sou tão inteligente assim. Mas por que deu errado? Gente, arrogância. Está escrito aqui na palavra. Nós somos arrogantes. Nós somos arrogantes. Quando nós planejamos por conta própria. Quando nós planejamos o nosso futuro por conta própria. Baseado e pautado apenas nas virtudes próprias. No que a gente acha que é bom. Esse texto é um texto muito forte para mim. Porque esse é um texto que me mostra por que não deu certo. Eu não preciso que ninguém hoje me diga onde eu errei.
porque eu entendo onde eu errei. Gente, o texto diz: vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Nós somos neblina. Nós somos neblina. Precisamos entender isso. Não somos nada. Por mais que nós conquistemos através do estudo, da capacitação, da nossa inteligência, né? Cada um tem uma inteligência. Eu fiz um estudo para falar sobre inteligência. Nós vamos falar de inteligência. Tem mais de 20, 30 tipos de inteligência. Eu, por exemplo, sou um ignorante para música, né? Mas tem gente que tem inteligência para música. É o Gabriel aí, e outros da nossa igreja que tem inteligência para música. Outro tem inteligência para negócios, inteligência para trabalhos manuais, né? Que se transformam em habilidades. Mas nós temos que parar e refletir. Nós não vamos conseguir nada do que planejamos se nós continuarmos arrogantes, achando que tudo que nós conseguimos, ou que venhamos a conseguir, é porque temos a capacidade, temos a sabedoria. Precisamos compreender isso. Mas tem mais uma coisa nesse texto que me chama a atenção. Veja aí, no versículo 17, ele diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Meus amados, eu quero chamar a atenção para vocês desse pecado. Quando nós planejamos qualquer coisa para a nossa vida e colocamos essa coisa como um propósito, não tem nada errado em fazer isso. Afinal, precisamos planejar. A minha sogra me ameaça de vez em quando dizendo que vai aos 120 anos. Isso é uma ameaça, né? Sogra avisar para a gente que vai aos 120 anos é uma ameaça. Mas veja uma coisa. Não é a idade que impede a gente de pensar no futuro, de pensar no que a gente vai ter. Ela agora está fazendo lá um banheiro novo na casa dela para melhorar a vida dela no futuro, ficar mais próximo de onde ela vai ficar. Nós temos que fazer isso. Nós temos que projetar a nossa vida, nós temos que pensar o futuro e nós temos que colocar alguns alvos, sim, para a nossa vida. Não tem nada de errado nisso. E temos que usar toda a capacidade que nós temos, sim. Mas, veja o versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Minha gente, nessa caminhada de ir para o alvo, para o que eu escolhi, muitas vezes eu deixo de fazer o bem. Eu só olho para aquilo que me interessa. Eu só faço aquilo que tem a ver com o meu plano. Os outros ficam para depois, né? Eu preciso fazer uma poupança para fazer uma viagem. Eu quero viajar. É um projeto magnífico. Eu mesmo estou fazendo um plano para a viagem à Rússia quando o Felipe se formar. Não sei quanto tempo ele vai se formar, mas eu já penso em economizar o dinheiro para a viagem, né? Afinal, vai ser um evento para mim e para minha família, e espero para a igreja também de importância. Eu queria que a igreja fosse, mas para você ir para a Rússia é caro. Não é só a passagem de avião, tem as despesas. Enfim, você juntar o dinheiro para ir para a Rússia é fantástico. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes a gente coloca isso como nossa prioridade, nosso foco, e deixamos de fazer o bem por causa desse objetivo. Quantos irmãos, quantas pessoas chegam a você precisando de um dinheiro para alguma coisa e você não dá? Sabe por quê? Porque o seu plano é mais importante. O seu plano é mais importante. O seu objetivo é mais importante. Então, aquela pessoa está precisando de um dinheiro.
Não importa para que é. E você deixa de dar aquele dinheiro porque você tem que separar o dinheiro para ir para a Rússia. Ou nós estamos falando de dinheiro porque dinheiro é uma coisa que dói. Né? Dinheiro dói. Quando tira do nosso bolso, dói. Não tem hipocrisia nenhuma falar em dinheiro. Aliás, gente, nós estamos no mês de dezembro. Essa igreja tem muito compromisso no mês de dezembro. Tem que pagar 13º. Tem tanta despesa, consumo de energia aumenta. Precisamos dos dízimos e das ofertas para honrar com o que temos que pagar. Dói. Tirar o dinheiro do bolso, dói. Ainda mais quando eu tiro um dinheiro que está reservado para um projeto meu, para uma coisa até alegre, e eu tenho que dar para um irmãozinho que está precisando. E aí qual é o pecado que a gente comete? A gente comete o pecado, não é em não dar o dinheiro em si, é de só olhar para aquilo que me interessa, para aquilo que eu projetei. E eu, na minha caminhada profissional, fiz isso. Olhei muito para o que eu queria, para o meu projeto de vida. Portanto, meus irmãos, o nosso problema não está em planejar. Planejar é ótimo. Pensar no futuro, olhando para o passado, encontrando o que erramos. Não podemos viver de passado. Não podemos. Agora falando de igreja, da Igreja Batista de Neves, estamos diante de uma eminente sucessão pastoral. Nós vamos projetar o futuro. Um novo pastor que vem por aí, não importa quem seja, não importa. Aquele que vier tem que estar junto com a igreja. A igreja tem que estar junto com ele, projetando, fazendo planos para o futuro, de como é que essa igreja, potencialmente grande, porque ela é uma igreja grande, de grandes pessoas, que tem um espaço físico imenso, que tem uma área... Gente, que igreja, eu vou te dizer, do Rio de Janeiro, eu ia falar São Gonçalo, vamos falar do Rio de Janeiro, que tem uma estrutura como a nossa, como ela pode ser gigante em função da sua estrutura? Precisamos o quê? Projetar, planejar, pensar no futuro. Precisamos de um pastor, de um líder. Porque uma das coisas que nos traz sucesso num planejamento é ter uma boa liderança. Se você não é um bom líder na sua casa, as coisas não vão dar certo. Meus irmãos, todos os nossos planos, na nossa família, eles têm que ser compartilhados. Isso eu fiz muitas vezes errado. Está aí a Tereza para falar. Quantas vezes eu só fiz aquilo que eu achava que tinha que fazer. E deu errado. Muito errado. Hoje, eu penso diferente. Hoje eu penso diferente. A começar que eu estou aqui diante dos irmãos. Eu estou diante dos irmãos. Não sou engenheiro, não sou arquiteto. Eu hoje ainda tenho uma empresa de consultoria, porque como eu adquiri alguma experiência ao longo desses anos todos, eu faço consultoria para algumas empresas que ainda me chamam, mas eu estou querendo trabalhar na obra de Deus. Sabe o que acontece, gente? Eu faço o meu plano, mas esqueço de Deus. Eu faço o meu plano, só reclamo com Deus quando dá errado. Precisamos colocar os nossos planos primeiro na mão de Deus. Antes eu não fazia isso. Antes eu não fazia isso. Até falava em Deus como uma forma retórica de falar. Deus me ajude. Né? A gente fala assim, né? Deus me ajude. Deus vai me ajudar. Mas isso não é entregar na mão de Deus. O nosso sucesso
como pessoa, o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Porque muitas vezes Deus quer que a gente caia. Muitas vezes Deus quer que a gente sinta. Muitas vezes Deus mexe com a vida da gente, com um projeto que dá errado, com uma doença que aparece, uma doença na família, em que envolve a família inteira, para mostrar para a gente que Ele é dono do tempo. Ele consegue, através do poder que Ele tem, mexer com nossas vidas. A reflexão que eu trago para vocês hoje é essa. Os nossos planos podem dar certo ou errado. Mas se você estiver entregado primeiro a Deus, pode ter certeza que o resultado vai ser positivo para a tua vida. Às vezes a gente não entende. E eu quero mudar uma fala que eu disse aqui. Deus já cuidava da minha vida lá atrás. Ele me fez passar por tudo isso que eu passei para estar diante de vocês no dia 1º de dezembro de 2019 para falar de que nós precisamos entregar nossos planos para Deus. Não vamos viver do passado. Não vamos viver pensando só no futuro. Vamos viver uma vida hoje, entregando nossos planos para Deus, para que possamos entender o propósito dele em nossas vidas. Porque nós temos um destino, gente. O nosso destino é estar com Deus na eternidade. Eu creio nisso. E para que possamos viver essa vida hoje e compreender que o futuro pertence a Ele, e de que podemos fazer nossos planos, mas o que vai acontecer, a vitória que virá, ou até mesmo o fracasso, vai me ensinar para viver eternamente com o Pai. Amém? Eu quero orar por você nessa manhã, e quero orar por essa igreja. Nós estamos, cada um de nós, com nossas lutas, com as nossas dificuldades. A igreja está passando por um momento de mudança. E eu quero orar com vocês. Eu quero compartilhar com Deus. Pedir a Deus, clamar a Deus, pela minha vida. Porque hoje eu entendo que eu tenho um ministério. Mas quero clamar pela vida de vocês, pelo ministério de cada um de vocês. Eu sou velho, eu não tenho uma ministério. Tem sim. Tem sim. Você tem um ministério. Pai, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Compreendemos, Senhor, que somos neblina. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor trabalhe em nossas vidas, agindo em nossos corações, em nossas mentes, de maneira que possamos, Senhor, continuar vivendo-a, mas de forma diferente, Senhor. Entendendo que o Senhor nos criou, mas que o Senhor também está à frente de nossas vidas, continua cuidando de nós. Apenas me dá a liberdade, Senhor, de fazer algumas escolhas. Muitas vezes, nós escolhemos o caminho mais fácil, o caminho que nos parece o melhor caminho em virtude das facilidades, Senhor. Tire de nós, Senhor, essa arrogância de acharmos que nós sabemos e temos certeza de para onde vamos.
somente com o nosso conhecimento, somente com a nossa capacidade, com a nossa experiência. Muitas vezes, porque temos cabelos brancos, pensamos que sabemos de tudo, que podemos ensinar tudo. Ou às vezes, na adolescência, quando achamos que sabemos mais do que os mais velhos, porque entendemos mais das tecnologias, porque temos uma cabeça que raciocina mais rápido. Tira de nós, Senhor, toda essa arrogância, Senhor. Coloque em cada um de nós que está aqui presente a dependência, Senhor. A dependência. Precisamos saber que somos dependentes única e exclusivamente do Senhor. Que nossas vidas só existem por Tua causa, Senhor. Muda, Senhor. Tira de nós qualquer pensamento adverso, qualquer pensamento que não tenha esse sentido de Te entregar, de fato, as nossas vidas. Nós estamos vivendo, como igreja, um momento de escolha de um novo líder para essa igreja, Senhor. Faça com que cada um de nós entenda o seu papel. Após a eleição, todos nós estaremos trabalhando na Tua obra, cada um com o seu dom, cada um com a sua habilidade. Aqueles que entendem isso diferente, Senhor, que o Senhor mexa com o coração e com a mente deles também, Senhor, porque esta igreja precisa de cada um de nós. Cada um de nós aqui presente, cada um dos membros dessa igreja, porque precisamos continuar trabalhando na Tua obra, Senhor, para que haja transformações de vidas, para que pessoas que estão planejando suas vidas e vivendo suas vidas, achando que são capazes de viver sem a Tua presença, Senhor, estão indo para o caminho da perdição, Senhor. Vitórias momentâneas, aparentes. E nós, como servos Teus, temos esta responsabilidade de levar a Tua palavra, Senhor. Entregar os Seus valores cristãos, em que faz com que cada um de nós compreenda que fazer o bem não é um ato de um dia, não é um ato de um mês de festas, é um ato do dia a dia. Não podemos viver e conviver pensando somente nos nossos planos, nos nossos desejos. Precisamos ajudar uns aos outros, abraçar os que estão sofrendo, estar junto com eles, contribuir para o crescimento dessas crianças que essa igreja tem feito crescer dentro dos Teus caminhos, Senhor. Quanta responsabilidade essa igreja tem, Senhor. Senhor, clamamos por tudo isso, Senhor. Clamamos por tudo isso, por essa transformação em nossas vidas, por esse entendimento. Traga-nos, Senhor, cada vez mais o Teu amor, Senhor. Precisamos amar, porque amando vamos conseguir entender o Teu propósito em cada um
de nós. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amados,